Center revela uma escalada preocupante da agressão do Hezbollah contra o norte de Israel desde o início de setembro. A organização lançou mais de 30 ataques visando áreas além da zona de evacuação de 3,1 milhas ao longo da fronteira libanesa, colocando populações civis em risco sem precedentes. Esses ataques em áreas não evacuadas compreenderam 21 incidentes de disparo de alta trajetória, lançando 365 foguetes. 65% do total de 560 foguetes disparados contra Israel neste mês. Além disso, 9 incidentes envolveram implantações de drones explosivos. Isso marca um aumento significativo em relação a agosto, que viu 45 incidentes de disparos em zonas não evacuadas. Ou seja, o Hezbollah atacava áreas que estavam desabitadas, né, pelos cidadãos israelenses. Agora, ele intensificou contra áreas habitadas contra cidadãos, né? O Hezbollah alega que esses ataques foram retaliações pela eliminação dos seus agentes, né? A semana passada, 9 a 16 de setembro, viu uma clara escalada, com 80 ataques, superando a média semanal anterior de 61. Destes, 18 visaram especificamente áreas não evacuadas, ou seja, áreas onde civis estavam concentrados. De 1 a 16 de setembro foram registrados 163 ataques, divididos da seguinte forma: 93 de disparos de alta trajetória, aproximadamente 560 foguetes, 34 de lançamentos de drones, 23 de disparos de mísseis antitanque, 11 com armamento não identificado e 2 de mísseis terra-ar visando aeronaves da Força Aérea Israelense. O Hezbollah assumiu a responsabilidade por 140 ataques, enquanto a ala militar da Jamá Islâmia assumiu o crédito por 12. E o Hamas e as brigadas libanesas de resistência contra o controle israelense, uma cada um. Os 18 incidentes restantes não são atribuídos. A maioria dos ataques se concentrou no setor oriental de Safed, para o leste. 92 ataques, com 67 mirando o setor ocidental. Esses números excluem 2 interceptações de drones de localização desconhecida e 2 disparos de mísseis terra-ar contra um drone israelense e um jato de combate. Ou seja, o Hezbollah ele dá a resposta nas últimas semanas ao que ele quer, que é uma incursão total, né, em seu próprio território. E isso vai, Dr. Youssef, entre todos os acontecimentos dentro dessa guerra, vai movimentar a opinião internacional. Eu acho que esse seria o principal objetivo do Hezbollah quanto ao enfrentamento direto a Israel em seu próprio território. Mover a opinião política internacional contra Israel, fazer Israel se ocupar naquela frente, né, diminuir a sua presença na faixa de Gaza, né, e subir toda a sua frota para o norte, né? São dois principais acontecidos. Lembrando que a Jihad Islâmica está na Síria, que os Houthis têm tropas na Síria, que a resistência islâmica do Iraque também se estacionou na Síria já há mais de 3 meses. Então o Hezbollah chama claramente Israel para uma incursão em larga escala dentro do seu território. Justamente. Veja uma questão interessante naquele primeiro comentário que você fez sobre a possibilidade de uma bandeira branca por parte do grupo terrorista Hezbollah. Isso não existe, isso está totalmente descartado, porque nós temos que sempre ter em mente que a questão principal que envolve esse combate, ela é ideológica e parte de um fundamentalismo religioso em que as pessoas preferem morrer do que se render ou fazer qualquer tipo de acordo. Isso eu estou falando de combatentes, porque grandes líderes, obviamente, porque são os cabeças e sabem a verdade sobre essas questões religiosas, eles se propõem acordos quando a água bate no queixo deles. Agora, o combatente, o lá de baixo, aquele que tem a mente cauterizada pelo fundamentalismo religioso,
ele não se rende, ele prefere se submeter aí à perda da sua vida para encontrar com as virgens, como Ao disse o Shimon martírio. aí, ao martírio, para achando que aquilo vai lhe trazer algum benefício, né? Então, eis aí a questão. Então, essa bandeira branca não vai acontecer por parte de nenhum grupo desses, por isso mesmo que nós sabemos que a única maneira de combater essa violência é com outra violência, à altura, com igualdade de armas, vamos colocar assim. Então, se é através da violência, não tem negociação, e nós sabemos que com grupos terroristas não se negocia, né, a não ser com um objetivo maior, como salvar uma vida, você faz um acordo ali, mas não um acordo entre pares, é sim um acordo em função de um bem maior para aquele que está se propondo ao acordo, no caso Israel. Mas fora isso aí, não, com o terrorista não se negocia. Negociar paz com o terrorista não se negocia. Negociar liberação de território não se negocia. Diplomacia, Liberar né? qualquer tipo de diplomacia não está no âmbito de negociação quando se fala de terrorismo. Isso aí é aceito por qualquer analista de guerra. Então, vejam, assim como nós sabemos que esses grupos, além da questão do fundamentalismo religioso, que é a questão ideológica, nós temos a questão estratégica também, como você bem colocou. Se um grupo terrorista deixa aquele lugar, um outro grupo vai tomar o seu posicionamento. Nós sabemos que não é só o Hamas e o grupo Hezbollah que Hezbollah. existe naquela região. São mais de 20 grupos terroristas, cada um com seus líderes, cada um com seus ideais. Eles têm as suas desavenças entre eles, mas têm como inimigo comum Israel e sua população. Enfim, isso é o que já é sabido. Então, esse confronto ele não vai terminar enquanto esta força não for eliminada, principalmente a Força Armada, porque nós sabemos que a questão ideológica ela permanece ainda e leva anos e anos para se tirar essa questão ideológica da mente das pessoas, justamente por isso que lá na fronteira norte com a faixa de Gaza, nós sabemos que saiu um, já entra outro no lugar, porque as crianças desde tenra idade, a partir dos 14, 12, 14 anos até os 25, ele tem uma gama de pessoas, de jovens do sexo masculino, principalmente, que estão prontos para a batalha, já estão cauterizados, a mente deles já está formatada justamente para combater o Estado de Israel sobre essa ideia de que se morrer vão ser mártires e vão ser beneficiados com isso. Então, essa é a questão principal. Primeiro, a força armada, aqueles que pegam em armas, devem ser eliminados, devem ser detidos. E depois, por um longo período, os territórios por eles ocupados devem ser mantidos sob cautela, né? O que o Líbano não conseguiu fazer foi manter esse território desmilitarizado, desde o rio Litani até a fronteira com Israel, eles não conseguiram controlar essa faixa, e foi um espaço vazio que foi tomado por um grupo de terroristas. Então, o que Israel tem que fazer? Primeiro, destruir a Força Armada. Segundo, ocupar esses territórios de alguma maneira, controlar de forma eficaz, tanto na fronteira norte, ali até o rio Litani, quanto ao sul, deve se estabelecer ali uma zona desmilitarizada, para que não haja novamente ocupação por grupos com ideologia terroristas, fundamentalistas, e por último, então, que vai levar um longo prazo, um prazo muito maior, que é coisa de anos, quebrar toda essa ideologia de fundamentalismo religioso para que, então, possa haver paz ali no Oriente Médio.